Glória a Jesus. Aproveita que está de pé. Você já ia sentar. Abra, por favor, em Mateus. Quantos tem o livro de Mateus na sua Bíblia? Diga amém. Como é que vocês sabem? Você não lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? Então, abre lá em Mateus. Capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Tão bom adorar o Senhor. Quando os meninos terminaram aqui, eu pensei ali, poxa, por que parou? Parou por quê? Abriram? Mateus 5, versículo 13. Olha o que diz aí. Vocês são o sal da terra para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Eu vou ver nessa tradução aqui, ó. Deve ser NVI. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aproveitando, abra um pouquinho mais adiante em Marcos, capítulo 9, versículo 49 e 50. Marcos, capítulo 9. Quem pode ler para mim? Daí do meio da igreja. Alguém que possa ler. Marcos 9, versículo 49, não é isso que eu falei? E 50. Amém? Podem sentar, podem sentar. Essa passagem e essa mensagem, ela tem muito a ver com algo que eu recebi quando estava nesses meses atrás, aí lá no hospital. Porque algumas pessoas estavam mais próximas, convivendo ali, elas sabem da luta que eu passei em relação à alimentação ali no hospital, naqueles 31 dias que eu fiquei ali. E até eu coloquei algo emblemático assim na minha vida. Eu ia até trazer aqui, mas eu não achei em casa. Quantos já viram aí em restaurante? Você sentou ali na lanchonete, aí tem aquele saquinho de sal. Já viu assim? Um saquinhozinho, quadradinho, pequenininho, tem um saquinho de sal. Vocês sabem quanto de sal tem ali? 1 grama, não é isso? Tem 1 grama de sal aquilo ali. E 1 grama de sal, ele era tudo que eu tinha para colocar num bandejão. Vinha aquele bandejão, aquela comida, arroz, proteína, né? Carne, o frango, ou até peixe. Às vezes, quando estava mais chique, dava uma doideira na cozinheira, ela vinha com peixinho, né? Mas macarrão, feijão e a salada. Eu tinha que distribuir 1 grama de sal em todos os parangolés ali daquele bandejão. Eu ficava quebrando a cabeça. O que eu vou comer hoje? Né? Alguém já comeu feijão sem sal? Só cozido em água? Alguém aqui? Só. Comeu, eu falo, não é experimentar não, é comer mesmo. Pegar, botar no prato e lascar. Né? Ali, o Gabriel falou que sim. Poucos até podem até gostar. Se eu perguntar aqui, quem gosta de comer? Um ou outro. Mas quem não gosta de comer comida sem nenhum sal? Quem não gosta? Levante sua mão. A grande maioria. Então, alguns até podem dizer, não, eu gosto de comer sem nenhum sal. Tudo bem, sem nenhum sal, mas também sem nenhum tempero.
Aí é demais, né, irmão? Sem alho, sem cebola, sem sal. Então vinha sem sal e aí me davam 1 grama de sal para eu me virar ali e tentar comer. Eu confesso, queridos, eu botava aquele feijão com água, arroz cozido em água, macarrão com água, carne macerada, não é carne moída não, é carne processada, aquela cozida com água. E ali tudo bonitinho, tal, aquele bandejão, tal, separadinho. E eu não sabia o que fazer ali, porque confesso, não dá, não descia. Por que não descia? Porque não é palatável, não é atrativo. Ela sabe, Marta sabe, até hoje, ontem os irmãos estavam comendo ali, né, um macarrão com carne moída, não era isso? Comeram aí e tal, distribuiu aí pro pessoal aí na rua, foi muito legal. E quando eu olhei aquela carne moída, veio na minha memória, me embrulhou ali, eu falei, meu Deus, o que houve? Por quê? Porque me remetia o tempo recente atrás, daquela comida sem sal, enjoativa, que me fazia passar mal. Não por causa da comida que eu passava mal, mas porque não comia, eu não conseguia, até o cheiro me enjoava. Mas pelo processo de cirurgia na parte digestiva, que você perde a fome e fica enjoado naturalmente. E aquilo ali me fez, né? Aí ontem eu estava aqui, me ofereceram, eu falei, não quero. Estava delicioso, poderia estar, né? Poderia ser a melhor carne moída, mais temperadinha do mundo, mas vem à memória, por quê? Porque sabe, aquela lembrança da comida sem sal, sem sabor, me fez mal. E eu até intitulei o tema dessa mensagem, 1 grama de sal. E isso, queridos, essa questão do sal me remeteu lá mesmo a algo espiritual, a algo que moveu meu coração mesmo no hospital. Porque nesse entendimento de que 1 grama ali, com aquele 1 grama de sal, eu pegava e falava, hoje eu vou comer arroz e feijão. Aí eu jogava, distribuía ali, misturava, né? Pegava o arroz, botava em cima ali, na parte do feijão, misturava um pouquinho assim e jogava. Porque um, aderido ao outro, pegava o sal um do outro e aí eu conseguia comer. Aí deixava outra parte. Outro dia escolhia a proteína e o macarrão. Aí pegava, misturava e comia. Os outros eu não conseguia. A salada sempre ficava, porque eu não ia gastar dinheiro com sal com salada. Às vezes comia salada sem sal mesmo. Mas feijão, arroz sem sal é dose. É muito ruim. Então eu misturava ali. E aquele pouquinho, mesmo 1 grama, fazia uma diferença que dava até para comer. Dava até para comer. Esforçava, e às vezes chorava, as lágrimas caindo. Eu descobri que a lágrima salgada, lembrei, né? E deixava cair para poder comer. Podia ter pedido cebola. Querido, assim, aquilo ali me moveu dentro de mim, me tocou o coração. Por quê? Algumas coisas aconteceram dentro do hospital. Eu falei boa parte do meu testemunho aqui, nós falamos na terça-feira, retrasada, né? E muitas coisas deixaram de ser faladas, não deu tempo. Mas eu quero dizer que algo que moveu o meu coração foi saber que eu poderia fazer a diferença naquele imenso hospital. Havia um propósito de eu estar ali. Não era só me curar, mas eu estar naquele hospital, naquele momento, naquela hora. Nós eu tive a oportunidade de ministrar, de pregar a palavra para algumas pessoas que até hoje nos correspondem, que até hoje mandam mensagem, dizendo, né, que estavam com saudade, que queriam ouvir o meu testemunho, que quando eu for para o Rio, se eu for para o Rio dar esse testemunho, essa pessoa vai estar lá na igreja onde eu for, porque ela estava afastada, uma delas estava afastada do Senhor, e ali eu pude pregar Jesus, do jeito que eu estava, entubado, cheio de coisa, falando de Jesus, e ela se reconciliou com o Senhor. Então foi uma obra assim, muito legal, Deus fez ali, porque eu entendi o poder de você ser sal, mesmo que no seu pouquinho, nas suas limitações, você pode influenciar,
Você deve influenciar naquilo que Deus te chamou para fazer. Nós somos sal da terra, amém, querido? A Bíblia diz que o sal, se ele perde o gosto, se não tem mais gosto o sal, vamos supor que o sal ali, né, eu não sei de que forma, de que processo ele perderia esse gosto, mas vamos supor que aquele sal, ele perca a sua propriedade de fazer aquela diferença. Serve para quê? Vira uma areia, né? Vira um pó. É a mesma coisa você pegar a areia da praia e colocar. Por quê? Porque não vai ter sabor, não vai ajudar em nada e não vai influenciar em nada. O sal, ele influencia por causa do sabor dele, por causa da essência, da propriedade que ele tem de fazer a diferença. O que é mais agradável ao paladar? Você pegar uma colher de açúcar, os dois, né, às vezes não são, mas o que é mais palatável? Uma colher de açúcar ou uma colher de sal? De açúcar é mais palatável. Você pega uma colher de açúcar, você mastiga e engole. Pega uma colher de sal, mastiga e engole. É brabo, não é? É mais atrativo para todos o doce, o sabor adocicado. Mas eu quero fazer essa distinção, porque muitas vezes quando a gente ministra ou ouve essa mensagem, a gente fala do sal, de você ser, e está certo, é isso também, né, de você ser alguém que faça diferença para os outros. Nesse sentido, de você, né, trabalhar algo que você mostre a testemunho, você fale de Jesus, que você possa interferir positivamente com o seu testemunho na vida das pessoas, para tornar a vida da pessoa mais palatável, para dar um gosto na vida do próximo ou de alguém. Mas as pessoas, elas se agradam mais de quem tem um docezinho, de quem tem algo mais suave, mais doce para dizer. E muitas vezes o sal, a princípio, não é tão palatável. E às vezes o cristão, ele não é uma pessoa e não pode ser uma pessoa doce no lidar com alguém, no corrigir. Ser doce é você, muitas vezes, passar por cima e não querer fazer com que a pessoa encontre ou se encontre com a realidade. A gente tem medo de repente, chocar alguém, de ser salgado demais para alguém. Então eu vou amaciar aqui e você docinho, porque a pessoa vai ingerir mais doce, não faz a diferença, queridos. O que faz a diferença é o sal. Ser salgado, ou salgar, né? Fazer essa diferença, essa distinção na sua vida, você ter algo que possa influenciar e modificar totalmente o paladar. Deixa eu dizer algo, 4 características, isso é importante. Você lembra de uma história, talvez alguns aqui saibam, que Eliseu, assim que Elias, ele foi levado, transladado, ele passou uma carruagem, ele pegou uma carona e foi parar no céu. Só que Elias e Eliseu, eles estavam andando junto. E Elias chegou, está lá em 2 Reis, capítulo 2. Você pode abrir ou depois você abre em casa. Elias chegou e falou para Eliseu, olha, e tinha uns profetas juntos também, né? Falou, fique aqui que eu preciso ir para um tal lugar, a Jericó. Aí Eliseu falou, olha, eu juro pela minha vida, por Deus e pela sua vida, que eu não vou te deixar nem que a vaca tussa. Tá bom, aí foram caminhando. Aí chegaram perto do Jordão, Elias chegou para Eliseu e falou, ó, fica aqui, porque eu preciso fazer algo, eu preciso ir para ali. Eliseu repetiu e falou, olha, eu não vou te deixar por nada nessa vida. Aonde você for, eu vou. E alguns profetas que estavam andando junto foram também. E quando eles chegaram, determinado momento, ali perto do Rio Jordão, a Bíblia mostra claramente que Elias se aproximou do rio, e quem estava junto com ele era o Eliseu. Mas os profetas estavam de longe, os outros profetas que estavam juntos, estavam de longe observando. Porque quem estava mais próximo de Elias era Eliseu, e porque ele estava mais próximo,
ele recebeu uma porção maior do que a que os profetas receberam. Porque quem está próximo daquele que faz a diferença, acaba fazendo a diferença porque é influenciado. Você acaba pegando o mesmo sabor daquela pessoa, você acaba pegando o mesmo aroma, o mesmo perfume. Por quê? Porque o seu contato é direto. Quem se alimenta de Jesus acaba parecendo-se com Jesus. E quanto mais próximo você andar de Jesus, mais parecido com Jesus você fica. E se a sua declaração for: Jesus, aonde o Senhor for, eu vou, e eu não te largo por nada nesse mundo, você vai acabar recebendo a porção que lhe é de direito, a porção maior, a porção dobrada. Deus vai te honrar com aquilo que muitos querem receber, mas por andar longe não recebem. Por ver de longe acaba não recebendo, por ter uma comunhão, uma intimidade distante, acaba não recebendo. E Elias, querido, realmente, se alguém fez a diferença, se alguém foi sal na terra, foi Elias. Só que nesse momento, aí Elias pergunta para Eliseu: o que você quer, né? E ele responde: olha, eu quero a porção dobrada de unção, de bênção, de unção, do poder que os outros profetas vão receber, eu quero em dobro. Sabe qual foi a resposta de Elias para Eliseu? Dura coisa você me pediu. Isso é difícil. Se você abrir, depois você vai ler. Você pediu uma coisa muito difícil. Mas você vai receber conforme o seu desejo. Por que esse mais? Querida, a Bíblia não diz, não fala assim: Eliseu recebeu por conta disso, disso e disso. Mas eu tenho convicção de que ele recebeu exatamente pela proximidade, pela demonstração de desejo, pelo esforço que ele fez de receber mais. Pelo sacrifício, pela vontade, pelo desejo, pela garra de andar junto. Só que Elias falou algo. E essa é a chave daquilo que Eliseu já estava fazendo. Olha, você vai receber, mas tem uma coisa. Quando a carruagem, quando o Senhor vier e me levar, você não vai poder me perder de vista. Você vai ter que ver, aonde eu estiver, você vai ter que ver isso. Você vai ter que andar comigo, em outras palavras, até eu for para os céus. Passado alguns momentos, passou a carruagem de fogo, carregou Elias, e quem estava lá para observar? Eliseu. Caiu a capa lá de Elias, ele pegou para si, e naquela hora ele recebeu a porção de que lhe era de direito. Saiu dali, aí eu quero entrar na história. Passou essa história, você vai ver, lá no versículo 19 do capítulo 2, alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: como o senhor sabe, essa cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Então Eliseu mandou: ponha um pouco de açúcar. Amém, querido? Não. Ponha um pouco num prato novo e tragam para mim. Eles levaram, e Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: o que o Senhor Deus diz é isso. Eu fiz essa água ficar pura, e ela não provocará mais mortes nem abortos. Querido, quando fala de aborto, eu penso assim, em precipitação de alguma coisa. Quantas pessoas têm abortado sonhos, porque estão bebendo de águas que não podem trazer vida, que não podem trazer bênção, que não podem trazer nada, a não ser maldição. Quais são essas águas, pastor Cléber? Você vai saber.
Vai pensando nas coisas que você tem se alimentado ou bebido, em fontes que não trazem nada a não ser te atrasar na vida espiritual, te retardar no seu ministério, te fazer abortar sonhos, projetos que você colocou no seu coração. Jericó estava assim, literalmente, pessoas estavam morrendo, porque bebiam de águas que estavam impuras, águas venenosas. O que que aconteceu para que aquelas águas sarassem? O sal. O sal foi jogado na fonte. O sal fez a diferença. O sal curou aquelas águas e as pessoas passaram a viver porque houve a manifestação, a intervenção de Deus através desse elemento chamado sal. Quem é o sal da terra hoje aqui? Hoje, o sal da terra na terra. Quem é? Somos nós, queridos. E nós somos o quê? Igreja. A igreja é o sal da terra. Amém? Ontem vocês puderam, alguns irmãos aqui do EIA, puderam fazer, exercitar essa situação, essa questão de ser sal. De fazer a diferença, de sarar, de restaurar a vida de alguém, de trazer uma palavra, mas também de trazer um alimento, ali o cobertor, o casaco. Teve gente que tirou o casaco do corpo e deu para algumas pessoas. Isso é fazer diferença um pouco, né? Na verdade, é muito mais do que isso, mas já é uma grande coisa fazer essas coisas, sair das quatro paredes e fazer essa diferença. Mas deixa eu dar para vocês falar sobre quatro, para ir já concluindo, já para minha conclusão, sobre quatro aspectos que fazem a diferença. Primeiro, o sal, uma delas eu já citei de uma forma geral, mas o sal preserva as coisas como elas são, sim ou não? Tem gente que é mais antigo aqui, né, sabe, quem não tinha geladeira, como é que fazia antigamente quando tinha geladeira? Você já pensou nisso? Eu não sou dessa época que não tinha geladeira, na minha época já tinha geladeira, mas tem pessoas aqui que não tinham geladeira em casa, imagina. Não sei, meu pai tem 86 anos, né? O senhor sempre teve geladeira em casa? Não. Então, tinham duas coisas que eu sei. Uma delas era a gordura, né? Pegava aquela caixa de banha, tal, aquela coisa, e botava a carne ali dentro, né? Alguma coisa ali dentro para conservar bastante tempo. E outras coisas era fazer a carne, quando tinha, né, que guardar, pegava aquela carne, pegava o peixe, pegava as coisas assim e largava sal em cima, para poder depois comer, daqui a uma semana, sei lá quantos dias. Porque o sal preserva, o sal conserva, mantém as coisas do jeito que são. Deixa eu ler algo aqui para vocês. Ele restaura, o sal restaura, o sal, ele mantém os alimentos. Você vai ver lá em Malaquias 3:6, que diz: eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus, o próprio Deus tem essa característica, e Ele passa para nós. Ser sal é manter fiel a Deus, é se manter fiel ao Senhor, é conservar a sua vida diante do altar do Senhor. Um dos grandes problemas que os hebreus tinham, desde o deserto, era a inconstância. Estavam assim, daqui a pouco estava lá reclamando, vinha um milagre, algo tremendo. E olha que milagre naquela época era um negócio assim, não era pouquinho não, querido. Era água jorrando, era o mar se abrindo, era chuva de comida, de maná, caía. Então eram coisas assim sobrenaturais. Então tinha milagres desses assim ocorrendo, mas por causa da inconstância, por causa da insatisfação, por causa do coração do homem, eles reclamavam quando vinha uma prova, vinha uma situação difícil. Então eles viviam assim, eles eram inconstantes. Eles não mantinham preservada a fé. E uma das coisas que nós precisamos aprender no momento de luta, e eu aprendi muito bem isso, é preservar a fé. Uma das primeiras coisas que eu precisei restaurar na minha vida, eu lembro do testemunho, foi restaurar a minha fé.
Porque quando você recebe uma notícia que a pessoa tem, vou falar de você, né? Uma pessoa está com um câncer maligno, primeira coisa que vem na cabeça dela é uma sentença de morte. E você perde os referenciais, o chão se abre, a coisa fica assim. Você pensa nos seus filhos, você pensa na sua esposa, você pensa na família, parentes, pessoas, amigos, a igreja, o ministério. Meu Deus, a cabeça girava. Pensa nas noites, como é que era dormir com isso, querido? Se imagina um resultado como esse. Então você perde isso. Eu precisei, graças a Deus, precisei olhar para algumas pessoas que me ajudavam e ouvir e ver que a igreja estava orando, ver que pessoas estavam orando, e eu falei, não, Deus, eu acredito, se tem gente orando é porque os céus estão cheios dessa oração e o meu nome está aí. Eu comecei a restaurar a minha fé, eu precisei disso. E quando a minha fé foi restaurada, eu preservei a fé. Quando ela foi preservada e não foi eliminada, extinguida no meu coração, eu consegui passar por provas, por tribulações, e sair como sair ileso delas. O sal preserva. E nessa, queridos, eu quero dizer, a igreja foi sal para a minha vida. A igreja, essa igreja, literalmente, comunidade de Cabo Frio, comunidade de Jardim Esperança, os irmãos de Magé, os irmãos de Irajá, os irmãos lá de Aracaju, os irmãos lá de Manaus, os irmãos não sei de onde, lá do Japão, lá da Suíça. Tinha gente orando em São Paulo, tinha pessoas orando no Brasil inteiro, tinha gente que não era da comunidade, mas de outras igrejas aqui, gente que não é de igreja nenhuma. Tinha gente até que não era cristão evangélico, mas estava orando, pedindo a Deus, rezando do jeito dele lá, pedindo a Deus. Mas pessoas que colocaram em Deus a esperança e oraram, fizeram toda a diferença. Salgaram e preservaram a fé que havia no meu coração. E eu fui atingido por isso, porque eu estava perto. E eu pude receber esse sal que estava na vida de vocês. Segundo, o sal modifica, o sal altera o gosto. Falei aqui. E altera para melhor, a não ser que você exagere no sal. Aliás, o equilíbrio é uma base para a vida cristã, não é verdade? A gente começa a exagerar. Quando eu falo exagero, eu falo gente que anda na frente da nuvem. Sabe aquelas pessoas que andam na frente da nuvem? Deus está aqui, a nuvem está aqui. E as pessoas estavam ali debaixo da nuvem, no deserto. E elas eram guiadas pela nuvem do Senhor. Quando a nuvem se movia, pessoal, vamos embora que a nuvem está se movendo. O acampamento se desfazia, tal, aquela coisa toda, e toda aquela população, aquele povo todo andava, olhando para o alto e olhando para cá. A nuvem parava, é aqui que nós vamos ficar. Então eles eram guiados pela nuvem, porque a nuvem era a direção de Deus. A gente vê muito profeta, muitos líderes, muitas pessoas andando na frente da nuvem. A nuvem está demorando muito, vamos lá, Deus, me segue. É ou não é? Então esse é o exagero, é o sal demais. Agora, o sal, ele melhora o gosto, altera para melhor. Uma comida insossa, eu falei aqui, não dá para digerir. Parece que até o cheiro muda. Você vê aquele feijãozinho, quando sai, aí você tirou da panela de pressão, aí faz aquele alho refogado. Quando faz aquele alho refogado, o vizinho fica tudo, quando chama até os vizinhos. Fulano está fazendo feijão que está arrebentando com meu estômago aqui, Aí joga aquele feijãozinho ali, pega aquela colher e bota lá na panela e mistura e fica aquele gostinho. Por quê? Porque o tempero ali, também não adianta só alho e cebola, tem que fazer aquele pouquinho para ficar gostoso, para alterar para melhor. E eu quero ler aqui algo. O resultado deixa eu ver aqui. Tá. João 15:16. Você pode abrir João 15:16? Coloque aqui, por favor, João 15:16, ainda em cima disso.
quando fala dos frutos. Lembra disso? Jesus fala assim, que os vossos frutos permaneçam. Quem sabe de cabeça esse versículo? Não foste vós quem escolheste a mim, mas, contrário, eu escolhi a vós outros, para que vades e deis, e que o vosso fruto permaneça. Há uma ordem clara, nós precisamos fazer algo, e algo que permanece. Vades, ou seja, não é assim, para que vades, para que vocês vão, não é ficar parado, mas é fazer alguma coisa, é sair de um lugar e ir para o outro sob as ordens de Jesus, sobre as bênçãos do Senhor. E se nós fizermos isso, nós vamos dar muitos frutos, amém? Mas não basta dar frutos, tem que dar muitos frutos, amém? Quantos podem dizer amém? Mas também não basta dar muitos frutos, tem que ser frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam. Quantos já deram frutos e esses frutos já permaneceram? Você pode pensar em algo assim? Eu tenho aqui frutos de oração. Pessoas que ministerialmente foram influenciadas, foram tocadas, graças a Deus. E eu me orgulho, eu fico feliz, porque o investimento deu certo. Amém? Um deles é, por exemplo, meu filho, né? Minha filha que está aqui. Fruto. E todo o investimento, tudo aquilo que foi passado, todo o aprendizado de observação, deles olharem, graças a Deus está dando certo. E vão longe, em nome de Jesus. E é isso, querido. Terceiro, deixa eu pular e adiantar aqui. O sal, ao contrário do açúcar, eu falei aqui, não tem atrativo algum em si mesmo. Ele só funciona quando é utilizado em função dos outros. O sal em si só, mas quando ele influencia, quando ele é colocado em alguma comida, em algo assim, um pão que está ali, até o doce, que ele faz uma canjica. Quem gosta de canjica aqui? Quem gosta? Se tiver canjica, você pode também fazer uma doação, também gosto, tá bom? Só não põe açúcar. Deixa que eu ponho adoçante. Então, faz uma canjica, coloca só açúcar, ou qualquer doce. Isso eu aprendi com uma das melhores cozinheiras que passaram por essa terra, que foi a minha mãe. Já ela não cozinha mais, foi porque ela não cozinha mais. Mas toda coisa doce, até o café com leite eu gosto de chegar assim, né? Porque o sal, ele é adicionado e ele funciona muito bem. Uma pipoca, quando o pessoal faz na rua, se coloca sal naquela pipoca doce, o pessoal vai comer 3 sacos de pipoca. Experimenta fazer isso, você vai ver a diferença, como é mais palatável, como quebra o doce, quebra o enjoativo, né? Aquela coisa enjoada. Então, ele só realmente funciona quando é utilizado em função dos outros. Isso é forte, isso é pesado, queridos. Então, queridos, assim é o cristão. Jesus nunca disse que devemos ser doces. O doce atrai também, sabe o quê? Mosca. Você já viu uma mosca sobrevoando sobre o sal? Já viu? Não, né? Não vê. A não ser que o sal esteja sujo com alguma coisa. Mas você põe uma coisa doce ali, você vai ver inseto em volta, uns montes. Por quê? Porque o doce, sim, atrai, sim, esses insetos. O sal atrai o quê? O que o sal atrai? A quem o sal atrai? O que é doce pode ser ingerido cru, sem problema. Mas sal, esse é o problema. Nós não queremos ser o sal da terra, porque nós somos... não é muito palatável, as pessoas, o que vão achar de mim? Você, assim, alguém, você crente, eu vou perder as amizades, porque as pessoas não vão querer mais saber por causa disso. Quantas pessoas eu já vi isso? Eu já ouvi. Tem gente que tem medo de ser sal no trabalho. Por quê? Porque o que o patrão vai dizer se eu fizer isso? É ou não é?
Deixa eu continuar aqui, terminar. Nós não queremos ser o sal da terra, geralmente queremos ser o doce, ser procurados, bem recebidos, elogiados. Precisamos entender que a nossa vida com Cristo só faz sentido se pudermos cumprir pelo menos 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você vai ver a pessoa elogiando uma coisa doce, mas o sal, geralmente, quando você come com alguma coisa, a pessoa vai elogiar o pão. Que pão delicioso. Que arroz delicioso. Ninguém fala, que sal gostoso nesse pão. Alguém fala isso? Então, o sal some. A glória some, só vai aparecer quando ele é como um todo. Só vai aparecer o resultado final. E é isso que Deus está interessado. Em pessoas que não apareçam, que não cresçam, que diminuam, e somente Ele apareça, e somente Ele cresça. Por isso que João Batista foi considerado como o maior de todos, um dos maiores homens que estavam por Jesus mesmo, por causa de declarações como essa que ele deu. Importa que Ele cresça, que Jesus cresça. Coloque sua mão para o alto e diga assim: importa que o Senhor cresça. Diga, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Amém, querido? Seja assim na vida de alguém. Mesmo que a glória brilhe depois, mas você foi o sal que temperou. A pessoa vai elogiar, não vai elogiar o sal, vai elogiar o todo. Mas a diferença foi aquele toque que você deu, foi aquela palavra que você fez e você se alegra em Deus. Obrigado, Senhor, porque deu certo. Quietinho, ninguém vai saber de nada. Só Deus sabe, você e Deus. Quantas pessoas oram pela madrugada e ninguém sabe, querido. Quantas pessoas oram quantas vidas tem aqui, fruto de oração, de gente, de mãe, de pai, que dobrou os joelhos, que chorou pela sua vida, quietinho, lá no canto do quarto, chorando, clamando pela sua vida, orando por você. E de repente algo aconteceu, os céus se abriram e a sua vida foi abençoada. E toda a honra e toda a glória ao Senhor, mas quem orou foi aquela pessoa. Mas deixa que Deus honra, não precisa aparecer. Não precisa. Por último, e essa eu acho bem interessante, o sal da sede, não dá? Sal da sede. Por quê? Porque geralmente quando você coloca sal, vamos supor aqui tem uma carne, aí você coloca sal na carne. Hoje eu estava vendo uma receita, porque eu estava fazendo churrasco, eu estava pensando algo assim, alguém estava falando, aí colocar sal sobre sabe barriga de porco? Aquela coisa que tem uma capa de gordura assim. Então, para ficar pururuca, e você não usar óleo, tá, aquela coisa, só a receita, hein? Anota aí. Coloca uma camada de sal, né, para quem vai fazer em churrasqueira e não vai fritar, tal. Porque para fazer pururuca, em mulheres ou homens que sabem cozinhar, tem que pegar aquele óleo quente, aquela banha que jogar em cima e fica aquela casca crocante, deliciosa, que você faz assim, né? Aí todo mundo ali cheia a boca d'água. E coloca sal, enrola no celofane, no papel alumínio, coloca na churrasqueira ali e tal, e deixa. E o que vai acontecer? Ele vai ficar pururuca por causa de quê? Porque o sal vai desidratar aquela parte ali da gordura e vai tirar, ele vai deixar de ficar molinho e vai ficar crocante. Nota aí, guarda isso aí. Foi de graça para você essa. O sal, ele colocado sobre as coisas, ele desidrata. Por isso que você come uma coisa salgada, por exemplo, comi churrasco hoje, aí eu bebi água várias vezes, né? E come alguma coisa salgada, você fica bebendo, porque ele vai desidratando. Processo de osmose. Então, você desidrata. O que é água? Presta atenção, fala comigo, o que é água aqui? Fala para mim. Na Bíblia, quando fala da água, ela fala de quê? Tem algumas coisas, mas fala do Espírito de Deus, da palavra, né? Vamos lá dizer assim, algumas coisas espirituais, coisas que vêm da parte de Deus. Mas vamos colocar aqui, e muitas vezes a água é a palavra do Senhor que nos lava, né? E quando vem sobre nós, jorra. Então essa água, ela precisa jorrar. E quando nós somos sal,
nós desidratamos, nós liberamos a água. A água, ela jorra de forma natural. A pessoa que é insípida, ela retém água, a palavra vem, a água fica, e ela não transmite coisa nenhuma. E não o bastante da pessoa liberar a água, dela estar recebendo ela recebe da parte de Deus, mas ela libera essa água, ela libera a palavra por ser sal, mas ela mantém uma constante sede. Então ela está liberando, mas ela também está bebendo dessa água constantemente, porque ela é sal. Quantos podem dizer amém? Deixa eu encerrar aqui com essa coisa escrita aqui. Ouça bem. A água é a palavra de Deus. Quem é sal segura, o sal libera a palavra de Deus. E ao liberar a água provoca, ao mesmo tempo, a necessidade, a vontade de beber, de ter mais sede. Nesses últimos dias, mais do que nunca, quando as igrejas optaram em ser açúcar, ao invés de ser sal, e muitas delas têm optado a ser assim, a ser atrativo, a ter uma parafernália de coisa para atrair pessoas, e junto com pessoas atrai moscas também. Desculpe ser pesado, mas essa é a verdade. Que a gente resolva e decida a ser sal. E que o nosso atrativo não seja da nossa parte, mas venha da parte de Deus. Porque nós precisamos, sim, fazer a diferença, mas a diferença que venha dos céus, de princípios cristãos, de coisas que estão na palavra de Deus, que sejamos enriquecidos, lotados, cheios da palavra de Deus, e que essa palavra que vem até nós possa transbordar ao ponto dela jorrar e atingir pessoas que estão próximas de nós. E quanto mais liberamos, mais águas vêm, porque nós temos sede de beber, e beber mais de água, e liberar mais água, e beber água, e liberar água. E isso é uma ação constante do cristão. E quanto mais água você liberar, mais água virá sobre a sua vida, mais de Deus sobre a sua vida, mais da parte do Senhor sobre a sua vida. E assim eu experimentei nesses dias. Deus fez a diferença, as águas moveram sobre meu favor, em meu favor, sobre a minha vida e sobre a minha casa. E eu pude experimentar da parte de Deus. Eu poderia ser ali um mar morto dentro do hospital. Eu poderia ser literalmente um mar morto. Mas porque eu resolvi fazer a diferença, mesmo nas minhas limitações ali. E porque a igreja resolveu fazer a diferença, mesmo aqui. E porque pessoas resolveram fazer a diferença de madrugada, de manhã, na hora do almoço, tirando o tempo do trabalho, fazendo coisas assim para orar, para interceder. E porque isso aconteceu, as águas se moveram, veio a provisão dos céus, as águas vieram e lavaram e tiraram todo o mal que estava sobre a minha vida. E queridos, você quer ver as coisas se moverem na sua família? Quer ver? Seja sal, faça a diferença. Vire para o teu irmão, já aproveita e levanta o seu irmão, fique de pé com ele, dá a mão, levanta meu irmão, por favor, fala para ele, levanta, fica de pé, por favor, isso, aperta bem firme a mão dele, até ele dizer aleluia, né? Até ele ser batizado no Espírito Santo, vai apertando aí, dizendo, seja sal, amém? Seja sal. Os músicos, os irmãos aí do louvor, por favor, vem aqui em cima. Quantos querem ser sal comigo? Nós temos hoje a ceia. Mas pode tirar um pouquinho aqui, chegar para aqui, 2 pessoas aqui, o Everton e mais alguém aqui. Vem cá, Eliseu, por favor. Puxa essa mesa para cá, que eu quero fazer um apelo, eu quero orar junto com você antes da gente cear. Encosta aqui para abrir um espaçozinho aqui. Quantos desejam definitivamente fazer essa diferença, essa distinção, e você vai ver na prática, na sua família, na sua casa, quem quer ser realmente sal da terra, e sal que faz a diferença? Por favor, vem aqui na frente, e quanto mais juntos você tiver, mais junto do seu irmão,
mais você vai pegar do sabor, do sal que está na vida dele. Nós vamos compartilhar isso. Vamos compartilhar isso uns com os outros aqui. Nós vamos orar juntos como igreja. A unidade, querido, traz essa diferença. Por isso nós falamos bem da unidade. Vem aqui na frente. Traga aqui o seu coração aberto. Chegue mais aqui. Você vai fazer realmente essa diferença na sua casa, na sua família. Você vai ser esse sal que salga, que faz realmente a pessoa sentir que há algo da parte de Deus vindo da sua vida. E que você vai perceber que quanto mais você busca, e até, né, uma canção que fala, quanto mais te conheço, muito mais eu te busco, porque mais sede eu vou ter, mais vontade eu vou ter, por causa da manifestação que acontece. E você vai ver milagres acontecendo, e mais desejo virá sobre o seu coração, mais fome de Deus, mais sede de Deus. A palavra do Senhor vem como água sobre a sua vida. Sobe aqui, minha esposa, Marta, por favor, venha cá, me ajuda. Nós vamos orar por esses irmãos, orar por essas pessoas, a igreja do Senhor que está aqui. Oh, aleluia. Já feche seus olhos, já ora, Senhor. Senhor Jesus, que eu seja a diferença nessa geração, que eu faça diferença, Senhor. Há um tempo de mudança, há um tempo, ó Deus, que o Senhor está trazendo sobre essa igreja, de realmente fazer a diferença. Houve épocas, Senhor, que ficamos estagnados, águas paradas apodrecem. Águas paradas ó Deus, se transformam em veneno. Queremos que o Senhor coloque sal na fonte. Ó Deus, queremos realmente ser água, ó Deus, jorrar águas. Águas que curam, águas que saram. Que passe em nós, ó Deus, que sejamos, ó Pai, aqueles canais, ó Deus, que os rios do trono de Deus fluam através da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai.